Bem, gente, bem-vindo ao meu canal. Hoje irei abordar sobre outra temática. A temática de hoje que irei abordar serão sobre dicas para pessoas, que têm dificuldade em leitura ou não conseguem ler um livro, terminar o livro, essas coisas. Eu tenho visto muito em redes sociais por aí que as pessoas estão um pouco com dificuldade em leitura, essas coisas, Então eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar essas pessoas e compartilhar, assim, ideia, trocar ideia e tal. Que essa é a ideia do canal. Bem, como já falei, inicialmente, irei abordar sobre dicas para pessoas que têm problema em leitura, não conseguem ler livros. E a primeira dica que dou é dar preferências para livros que despertem sua curiosidade ou que esteja diretamente relacionado com a área de que vocês estudam, que vocês desejam trabalhar futuramente ou já trabalham. Essa é a primeira dica. Vocês têm que ter em mente que a leitura tem que ser algo divertido e prazerosa acima de tudo. Então, assim, se você comprar um livro da sua área ou que desperte sua curiosidade, com certeza esse livro vai ser muito mais fácil para a leitura. Será mais fácil para você ler e vai ser mais fácil para você se divertir também. Então, assim, quando for comprar um livro, dê preferência a esses livros. Não tentem inventar, eu queria esse livro e tudo mais, eu gostaria de ler esse livro. E aí você vai guardar, deixar ele na estante e ele vai acabar sendo inutilizado por você e tal. Então isso não pode acontecer. Então, quando for comprar um livro, você tem que ter certeza que você vai ler. Então, no ato de compra, tu já verifica, assim, já abre ele, dá uma lida e vê o feeling, se você bate com o livro que você está a fim de comprar. A segunda dica é: dê preferências para livros com ilustrações, gráficos e imagem. Esquisito aí, essa segunda dica, ela irá servir mais tarde para uma outra dica que eu já vou falar, certo? Mas a priori, um livro rico em figuras, gráficos e imagens, eles facilitam a aprendizagem. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que será mais fácil para você ler e vai te estimular de alguma forma. Então, dê preferência para livros que têm ilustrações, imagens e gráficos. Terceira dica: sempre comece sua leitura pela parte que mais lhe interessa. Isso lhe dará um estímulo a mais para terminar o livro e a leitura, E assim, você pode ser um pouco seletor, Ler as partes do livro, primeiramente, aquelas que sejam mais oportunas, que serão utilizadas de imediato. As pessoas que têm dificuldade de leitura, quando ela começa a ler do início o livro, às vezes, pela forma como o escritor escrever, principalmente, ou então por não ser um assunto tão interessante, por ser uma introdução do livro, as pessoas se entediam e deixam de ler o livro. Então, como se você se identificar com isso que eu estou falando, o que você faz? Como eu disse, na terceira dica, comece a ler os tópicos e os assuntos que estão diretamente relacionados na curiosidade do momento, entendeu? Então vai direto ao assunto, aquele que você deseja logo, entendeu? Aí você vai lendo essas partes que são mais interessantes e tal, e mais tarde isso irá te estimular e vai despertar a tua curiosidade ainda mais e vai ser prazeroso, A ideia é essa, a leitura ser uma leitura prazerosa. E depois, quando você vê, você já leu o livro todo, Mas caso você não leia, pelo menos você leu uma parte, aquela que lhe interessa, e você já absorveu esse conhecimento. Então, já é um ganho. Para quem tem dificuldade de leitura, isso já é um ganho. Então, comecem sempre pelos temas, assuntos, capítulos do livro que lhe interessa mais, que lhe desperte mais a sua atenção.
A quarta dica: associe o texto lido com as figuras e ilustrações e gráficos do seu livro. Bem, como eu te disse, né, a segunda dica é de preferência, né, como eu disse, a livros que tenham mais gráficos, né, ilustrações, figuras, e etc, etc. Bem, e aí a quarta dica é associar esses gráficos, né, com um texto que você já leu. Isso irá te estimular, fará com que você visualize mais o que você está lendo, seja um pouco mais, tenha um despertar melhor do que você vai aprender, da aprendizagem. E assim, vai te estimular, né? Por exemplo, também, além de fazer essa relação, essa comparação do texto com as figuras que tem no teu livro, você pode também, sem querer, folheando o livro, ver imagens em gráficos que lhe chamem a atenção e que você vai ler lá a legenda dela, e isso pode despertar, inclusive, a sua curiosidade de leitura. Então, por isso que eu falei, né, que é muito importante dar preferência para livros que têm ilustrações, gráficos e imagens que te dê uma informação a mais, visual, mexa mais com a sensação, né, da imagem e tal. É isso que eu quero dizer. Uma dica, assim, uma dica extra que eu dou, além das 4, quando você estiver lendo, você grifa, risca. Eu já falei em vídeos anteriores que às vezes você precisa assim riscar e tal. Livro para mim foi feito para riscar. Livro é seu livro, então é livre, né, que você risca. Então é bom você grifar, riscar, marcar, anotar observações, junto com um caderno talvez, com uma página de folha, ou você risca mesmo no livro. Isso vai te facilitar muito também na aprendizagem, na absorção do conhecimento do que o livro quer lhe passar. Então, essa é uma dica extra que eu dei no vídeo, por experiência própria, inclusive. Isso facilita muito, assim, você aprender, né, você absorver esse conhecimento. Você vai riscando e marcando a leitura, como eu disse. Mas assim, uma coisa que eu faço também é marcar com marca-texto, né, umas partes dos livros, aquelas que eu acho crucial mesmo. E quando eu tiver em um outro momento e esquecer aquela informação, eu já sei que aquela informação está naquele livro. Então eu vou diretamente na parte onde eu pintei, né? Eu me marquei com marca-texto. Então eu vou linkar logo, aí eu vou já, assim, com esse link eu vou relembrar tudo que eu li do livro praticamente, ou então uma boa parte. Bem, é só isso que eu posso dar como assim, dicas, né, e tal. Eu aplico elas, são dicas boas, eu acredito que sim. Qualquer dúvida, coloque no comentário, venha falar comigo e tal. E é isso. O vídeo termina aqui. Obrigado àqueles que estão me assistindo já. Curtam. Enfim, é isso. Muito obrigado e espero que vocês consigam, agora com essas dicas, né, começar a ler mais, ou que diminua um pouco a sua resistência à não leitura. Bem, obrigado e fui.